Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um devocional essa manhã, para a glória de Deus. Hoje é dia 21 de novembro de 2025, estamos chegando no finalzinho da semana e hoje a gente vai fazer leitura, né? Ontem a gente estava no capítulo 14 de 1 Samuel e paramos no seu versículo de número 23. Hoje nós vamos dar continuidade, né, no mesmo capítulo, porém, do 24 em diante. Amém? Vamos ler? O voto de Saul. Tem sobretítulo: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: Maldito o homem quer comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel no chão. E chegando o povo ao bosque, eis que corria mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E levando a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus desde Micamais até Aijalon. O povo se achava exausto, extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes alevosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. E disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo, e diz-lhe: Cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e o matai aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe à noite cada um o boi de que se lançara a mão, e os mataram ali. E edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Olha só. Você vê que quando um rei, ele pode não caber esse pensamento aqui, mas eu me ouso a falar. Quem errou, quando o líder, ele desobedece a Deus, todo o povo entende o quê? Eu também posso desobedecer. E aí, o que acontece aqui? O que acontece? O povo viu ele errar lá atrás. E o povo come aqui com sangue que o povo sabia que não podia. O sangue tinha que ser lançado em terra, o sangue do animal. Na lei do Senhor não pode comer comida com sangue. Então, o que acontece? O povo também está pecando.
E o que foi que Samuel falou lá atrás? Se vocês fizerem tudo o que é reto ao Senhor, vocês vão bem e o rei vai bem. Mas se pecardes contra o Senhor, vocês vão pagar seu preço, assim como o pai de vocês pagaram. Foi o alerta certeiro de Samuel. Então aqui o rei já pecou, aqui o povo também já está em pecado, mas vamos para frente. E Jonatas, ele come o mel porque ele não ouviu o decreto, né, do seu pai. E aqui tem assim, no subtítulo do restante, Jonatas é salvo pelo povo. E disse mais Saul, desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até raiar do dia. E não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram, faze tudo o que bem te parecer. E disse, porém, o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo, descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-á nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul, chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e veja qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva a Israel, ainda que com o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. E disse mais a todo Israel, vós estarei de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul, faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. E disse Saul, lançai sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi indicado Jonatas. E disse então Saul a Jonatas, declara-me que fizeste. E Jonatas lhe disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. E eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul, Deus me faça que bem lhe aprovei. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul, morrerás, Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda tão certo como vive o Senhor. Não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Saul aqui ia efetuar, porque a palavra do rei ela não pode voltar atrás. E nem a palavra do povo de Israel não pode voltar atrás. O que falar é decreto. E ele ia realmente tirar a vida do filho dele. Ele já tinha dito, se for Jonatas, ele também morrerá. Porque você vê que Deus, ele não gosta de nada encoberto. Tinha tido um decreto para que ninguém levasse pão à boca. E ele conjurou, né? Tipo assim, amaldiçoou quem fizesse isso. Então, o que que acontece? Jonatas prova um pouco de mel, mas Jonatas não tinha escutado sobre o decreto do pai. Então, mesmo inocentemente, ele errou. E Deus, ele expõe o pecado. Tem gente que diz que Deus, ele não envergonha ninguém. Deus odeia o pecado, o erro. Ele vai expor, sim. Ele vai expor para a pessoa procurar se corrigir. Mas ao mesmo tempo que Deus expôs, Deus usou de misericórdia com Jonatas. Jonatas poderia morrer ali mesmo.
O Senhor expôs o seu pecado, mas o Senhor também livrou. E a mesma coisa que o Senhor faz nas nossas vidas. Quando o Senhor expõe o nosso pecado, fala alguma coisa, não é para nossa morte. É para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Por quê? Porque se você não está enxergando o seu pecado, onde precisa ser mudado, o Senhor, Ele vai deixar isso exposto para que você possa corrigir. Então, a correção de Deus não é vergonha. A correção de Deus, eu tenho certeza que Jonatas aqui nunca mais fará isso. Desobedecer. Apesar que foi involuntariamente. Mas eu tenho certeza que hoje, Jonatas, ele vai, antes de fazer qualquer coisa, ele vai procurar um direcionamento. E aqui eu vi também uma postura correta de Saul, nesse texto, em relação a ele ainda estar dando ouvidos a Deus, né? Por mais que ele tenha pecado lá, Samuel chamou ele a atenção, mas ele diz assim, podemos ir pelejar contra os filisteus? Deus não responde, ele entende que tem algum erro. Se Deus ele não está respondendo, Saul aqui já entende. Saul aqui já sabe, é alguma coisa que nós fizemos de errado para Deus não nos responder, não falar conosco. Tem pecado no meio do povo. Você está entendendo? Às vezes, como eu já falei aqui, a gente está indo em um caminho tão tortuoso que desagrada ao Senhor, que o Senhor ele começa a ficar em silêncio. Ele fica em silêncio. Mas como Saul aqui quis resolver, e se eu e você quiser resolver hoje, a gente vai ter que perguntar a Deus. Não se podemos ir contra nossos inimigos, mas o que podemos mudar contra um inimigo muito grande, que é o que está dentro de nós mesmos. Às vezes a gente tem que lutar por inimigos externos, mas muitas das vezes nós vamos ter que lutar contra inimigos internos. Contra nós, contra as nossas vontades, contra a nossa carnalidade. A luta, muitas das vezes, é contra a gente mesmo. E ao invés de ele perguntar, aí ele perguntou se poderia ir. Quando Deus fica em silêncio, ele vai e pergunta: tem pecado no meio do povo, mostra-nos, Senhor. Que lição é essa aqui, minha gente? Que lição poderosa aqui nesse capítulo 14. Podemos ir contra nossos inimigos, Deus fica em silêncio. Como é que você vai lutar contra seus inimigos se você primeiro tem que resolver aqui, ó? Primeiro você resolve aqui, para depois você lutar lá. É forte. E aí, Saul, então mostra-nos. Pergunte a Deus hoje. Já que o Senhor está em silêncio para várias guerras que eu estou vendo e precisa ser travada, me mostre por onde eu devo começar, qual é o meu pecado, qual é o meu erro, onde é que eu preciso mudar. E o Senhor expõe. E o Senhor expõe. Saul podia não ter esse discernimento, e Saul poderia ficar perguntando, mais uma vez, subo hoje, subo amanhã, subo sábado. Ele disse, não. Eu não sirvo ao Deus assim. Eu sirvo ao Deus de respostas, um Deus que está com a nação de Israel. Se eu estou vendo que ele está em silêncio, é porque alguém está em pecado.
É forte. Vamos terminar de ler esse texto para a gente ir para o 15. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Aminon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. Para onde quer que se voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes das suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército, Abner, o filho de Ner. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, e era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul, houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Amém? Trazia para o seu exército. Amém? Chegamos a... foi um texto longo, mas chegamos ao capítulo 15. E que bom, né? Que bom aqui você vê que se levantaram muitos contra o reinado de Saul, mas aqui é a palavra do Senhor. Em todos ele foi vitorioso, porque estava em obediência a Deus. Ele pecou, se arrepende e está em obediência. Mas logo no capítulo 15, olha a última lição que esse texto deixa pra gente. Esse texto já falou conosco fortemente. Mas aqui no 15 já vai ter subtítulo assim, ó: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Então, enquanto ele estava em obediência ao Senhor, tudo vai bem. A nação vai bem, vai tudo bem. E ele sai vitorioso de todas as guerras. Mas capítulo 15 vem aí e a gente vai ver o que Saul aprontou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa história de Saul, ela me toca muito. Eu sempre me lembro muito, não com essa riqueza de detalhes que eu tô vendo aqui, que a gente está estudando aqui, que eu não tinha esse conhecimento. Sabia por alto, mas eu não tinha o conhecimento. Como as coisas se deram. E é muito bom aprender com o Senhor. Mas eu sempre me lembro que o Senhor, ele rejeita também. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça. Mas ele rejeitou a Saul. E tem pessoas que dizem que Deus, ele não rejeita ninguém. Mas eu sempre coloco isso na minha cabeça. Ele rejeitou Saul. E quando eu faço muitas das vezes a minha oração, eu digo: Senhor, não me rejeite como o Senhor fez com Saul. Eu peço muito isso ao Senhor. É forte. Mas que palavra poderosa, né? Que palavra poderosa. Teve livramento, teve obediência, teve desobediência. Mas o Senhor está em todo momento conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, graças eu te dou por mais esse devocional. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por deixar a sua palavra, o seu manual, para as nossas vidas, para nós aprendermos com o que o Senhor deixou aqui
para a nossa reflexão, para o estudo da Tua Palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, poderoso, santo, 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 e sabe amar como ninguém. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada por tudo, Deus. É isso que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.